Eu fui entender o que era CORS quando eu já estava formado na faculdade e já trabalhava como programador fazia uns bons 6 anos. Vamos resolver isso aqui de uma vez por todas. Primeiro, o que significa CORS? CORS significa Cross Origin Resource Sharing. Pelo nome, dá pra gente inferir que é um mecanismo que controla compartilhamento de recursos. Uma vez eu tinha criado um serviço de e-mail e eu não conseguia entender por que quando eu fazia os meus requests via browser não funcionava. Então aqui, a gente tem um exemplo em que eu vou fazer um submit, isso aqui vai retornar um erro de CORS. Mas quando eu copiava esse exato mesmo request e eu fazia ele através do curl, o mesmo request magicamente funcionava. Pra mim não fazia o menor sentido. E foi aí que eu aprendi que o CORS ele é aplicado no browser. Se você estiver lidando com coisas que não são o browser, como por exemplo o terminal aqui, ou APIs, microserviços, enfim, qualquer outra coisa, CORS não se aplica. Você não vai ter problema de CORS. Eu acho que isso faz com que CORS seja mais frustrante ainda. Você precisa de um browser para trigar esses erros. Além de ser por via do browser, tem um detalhe um pouquinho mais específico ainda. Que se você tiver um HTML com link, vai funcionar tudo bem. Na verdade, tudo que você fizer com só HTML puro não vai ter problema nenhum. O problema é especificamente quando a gente joga JavaScript, ou scripts no geral, no meio do bolo. A intenção do CORS é a seguinte: quando o seu usuário está interagindo com um serviço através de um browser, esse browser pode executar JavaScript. O que a gente quer evitar aqui é que um site malicioso faça requisições usando scripts pelo usuário, desde que elas não sejam permitidas. Isso que vai acontecer se o meu site estiver hosteado em, por exemplo, www.abc.com e eu faço um post request para www.jhg.com. Esse request aqui, feito através de post via do JavaScript, possivelmente vai ser barrado pelo seu browser. Se ao invés disso a gente tiver um request para o mesmo domínio, para o mesmo ABC, ok, o browser vai permitir sempre. Não sei se sempre, mas enfim, por default vai permitir. Agora, se for para um endereço diferente, do nosso ABC aqui, eu não posso só sair fazendo request, eu preciso fazer algo antes. Se eu consertar o meu servicinho aqui de e-mail e eu der um submit, eu vejo que antes do meu request ser executado de fato, existe algo aqui que precisa passar. Esse tal de pre-flight aqui. Então, antes do meu post request ser aprovado, antes do browser permitir isso aqui numa boa, ele tem esse pre-flight aqui, que é um request do tipo options. Então, o que esse tal do options está fazendo? Por que eu estou fazendo um request de options para o meu JHG aqui? A gente não precisa especular aqui, eu acabei de copiar aquele request e a gente pode ver aqui que o que ele está perguntando essencialmente é isso aqui. Access Control Request Method, porque eu quero fazer um post. Então, eu estou perguntando para o meu site, eu estou perguntando para esse JGH, que no nosso exemplo aqui é o Pastebin, porque eles permitem que a gente faça isso, se eles vão deixar eu fazer o post. E por sua vez, o response aqui vai me dar o Access Control Allow Methods, ou seja, quais métodos eu posso fazer naquele endpoint que eu pedi, no caso, todos esses aqui são permitidos. Um Access Control Allow Origin de null, que é quais origens são permitidas para esse request. De onde que eu vou deixar os requests vir para não dar erro de CORS. O meu exemplo aqui acabou não sendo excelente, porque a origin tá como null, então aqui ele meio que retornou como null também. Mas se a gente olhar um exemplo aleatório aqui, eu peguei um exemplo do YouTube. O YouTube vai como origin, ele quer fazer um post para isso daqui, alguma API interna do Google, não sei direito. E como response ele recebe que sim, Access Control Allow Origin tá legal, tá permitido pro YouTube. E esses métodos aqui estão permitidos, delete, get, head, options, patch, post, put. Ou seja, isso daqui vai dizer os métodos que você pode utilizar, e isso daqui vai te dizer da onde esse request pode vir. Isso daqui pode ser o nome do próprio site, pode ser também null, como a gente viu anteriormente, ou pode ser um asterisco. Asterisco seria que, ok, qualquer domínio é permitido, null que nenhum é, e aqui no caso respondeu com o YouTube que sim, o YouTube pode. Por que existe tudo isso? Para que isso daqui não aconteça, para que o site malicioso não faça requests personificando você. Eles poderiam estar roubando seus dados ou coisa do tipo. Então o Core serve para tentar coibir um pouco isso. Não é perfeito, mas atrapalha um pouco. Fica um pouco mais difícil de um atacante roubar os seus dados porque ele precisa saber exatamente de onde que o request está vindo, já que tem algumas regrinhas com relação a responder com um asterisco. Não é tão fácil quanto só um atacante setar um servidor XPTO, responder tudo com asterisco e sair roubando dados de todo mundo. Os browsers vão provavelmente pegar isso, e alguns até não aceitam isso daqui, ou tem alguns impeditivos quando você tá lidando com cookies para usar esse asterisco. Então, na prática, cores dificulta de fato roubarem os seus dados. É para isso que existe, e é por causa desse request aqui que tem que ser feito, que fica um pouco chato de debugar essas coisas, até porque às vezes você está num localhost
aí o seu request está sendo barrado porque você está no localhost, ou às vezes você acabou de subir no domínio e tem que configurar lá no servidor que aquele domínio pode fazer request para o servidor porque eles estão em domínios diferentes. Enfim, debugar core são outros 500.